Olá, hoje eu tenho a honra de entrevistar a doutora Thaís Pettinelli, uma advogada brilhante, uma amiga, cliente também da nossa agência, né? Que honra, Thaís, te receber aqui. Uma honra eu estar aqui hoje participando e a gente seguir nesse projeto que vai ser promissor. Tá pronta para gravar uns 1000 podcasts no futuro? Olha, se Deus possibilitar, sim. A gente já está profetizando aqui que esse podcast vai ser o podcast mais assistido do segmento jurídico. Com certeza. O que você acha? Concorda? Concordo. Que legal. E será. Que legal. Você que está nos assistindo, não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de amigos. Se estiver no YouTube, se inscreve nesse canal, curte essa publicação, envia para as pessoas. Se estiver em outras plataformas, o mesmo. Quem é a doutora Thaís, ou a Thaís Pettinelli para os íntimos? Qual é a diferença da doutora Thaís ali no exercício da profissão, ali na audiência, né? Aquela mulher forte que vai se impor. E quem é a Thaís Pettinelli para os mais próximos? Como funcionam essas duas vertentes das suas versões? Nós tem que ter os dois lados, né? Porque como eu atuo com a parte criminal, então eu tenho que ser um pouco mais dura no dia a dia, mostrar esse lado mais forte, né, mais intenso, porque, querendo ou não, de uns anos para cá, nós tivemos um grande crescimento, que bom, de mulheres nesse ramo, tanto advogadas, quanto juízas, quanto delegadas. E aí, assim, é o que eu falo, eu tenho que saber distinguir o joio do trigo, né? Sim. Então, em casa, né, com as pessoas, eu tenho o meu outro lado. E também dentro do escritório, né, as pessoas mais próximas veem esse outro lado, uma pessoa mais brincalhona, Sim. que é o que no dia a dia as pessoas não veem, né? Que veem você lá numa imagem mais séria. Uhum. E aí, quando eu faço uma brincadeira ou outra, o pessoal fala, você tem que mostrar esse lado. Sim. Até nas redes sociais, eu falo, não posso, tem que mostrar uma postura mais firme. Porque senão... Tem tudo a ver com o seu nicho Exato, também, né? exato. Mas você tem que ter... E você acha que o advogado está mais humano a cada tempo, os tempos vão passando, ou aquela imagem formal do advogado permanece, é algo que é inerente à profissão? Olha, eu acho que depende do profissional, certo. Né? Eu, com o decorrer de todos esses anos, eu tento, em todos os casos que eu atuo, justamente isso, ver o lado mais humano dos clientes, Legal. Né? Tanto quando você está pela vítima, quanto você está também atuando pelo investigado, pelo réu. E não são todos que pensam dessa forma, né? Então, por isso que eu acho que às vezes eu acabo me diferenciando dos demais, esse é o retorno que eu tenho dos meus clientes, que é por você ter um pouco mais de tato. Legal. Com a pessoa, né? Que Empatia, você dá né? dá um atendimento um pouco mais personalizado, tá um pouco à frente, né? Eu brinco até que às vezes eu quero tentar ser Deus, de ser onipresente para atender todo mundo, só que eu não consigo, né? Sim. Gostaria, mas não consigo. Uma curiosidade que eu tenho, como foi que você decidiu, quando foi que você entendeu que ser advogado era o seu chamado, a sua missão? Foi logo na escola? Alguém te deu esse direcionamento? Foi uma referência na família? Então, como foi que... Quando eu sempre fui, né? Muito... Como que eu falo? Sempre falei muito, né? Sim. Então, o pessoal falava que eu tinha que ser aeromoça, tinha que me destacar nessa parte jornalista mais também, né, que gosta de falar muito. O meu avô era advogado, só que ele era da parte de família, parte civil. Então, quando eu escolhi a parte do direito, já no ensino médio, eu queria prestar para ser juíza. Não queria advogada, né? E aí, quando eu comecei a fazer estágio já no meu 4º ano de direito, onde eu tenho toda a minha bagagem, né? Até hoje eu me apaixonei pelo direito penal e falei, agora eu me achei, é isso que eu quero, isso que eu vou seguir, isso que eu vou fazer. E tô aqui hoje. Que legal. Que legal. E durante a trajetória da vida a gente vai tendo referências, né? Que são as pessoas ali que vão nos direcionando, dando informações, nos levando ao nosso destino, né? Sim. Qual foi a sua maior referência na sua área de atuação? Porque eu acredito que você tenha referências familiares, Sim. né, e tudo. Você teve uma referência que você possa olhar e falar assim, poxa, essa pessoa me ajudou de forma considerável. Eu tive a sorte, quando eu entrei no escritório
dono do escritório, inclusive falecido, que foi meu mentor, né, o Dr. Hélio Bialski, poder participar de audiências, participar de idas em delegacias. E eu acho que esse meu lado mais duro foi um pouco da referência dele, que sempre falava para mim, filha, nunca baixe sua cabeça para nenhum juiz, para nenhum promotor, para nenhum ministro, porque ninguém está acima de você. Aqui nós estamos todos na pirâmide, todos somos iguais, e isso me fez sempre buscar o direito, a justiça para o meu cliente. Então, não é você ser grossa numa audiência, não é você deixar de você perder ali, como que eu falo, o seu eixo. Sim, na hora, controle, com o promotor, né? Com o juiz. É você se impor, até como profissional, não como mulher, porque hoje eu posso dizer que assim, a maioria respeita, né? Uhum. E assim, deu uma grande referência também o filho dele, o Dr. Daniel Bialski, sim, que essa minha questão, dessa paixão que eu tenho hoje por habeas corpus e sustentação oral, foi muito de estar com ele no dia a dia do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, né? E poder assistir a centenas de sustentações orais que eu pude, que eu sempre, como estagiária, acompanhava ele e tinha ele como referência. E assim, o que sempre me chamava atenção, porque a gente sempre vai ver vários advogados sustentando, e os desembargadores, o que faziam? Né? Às vezes olhavam para lá, para cá, e também ministro do STJ, né? Quando a gente também acompanhava. E ele, do jeito, a eloquência, tudo, ele chamava atenção naquilo. Sim. E ele também era muito... como que eu vou colocar? Ele batia sempre, sim, naquilo, sabe? Quando a pessoa... Como que eu vou falar? Qual que é o adjetivo? Persistente. Isso. Uhum. Ele era muito persistente até conseguir alcançar, seja a liberdade, seja uma nulidade. Então, isso é uma das minhas características, né? Que eu acho que eu absorvi bastante coisa, por isso que eu sou tão aguerrida. Uhum. E eu percebi quando eu te fiz essa pergunta que você meio que se emocionou ali, pegou um pouco de ar, né? Você imagina, esse seu mentor que você falou que hoje ele não está mais aqui, né? Nesse plano. Você consegue conjecturar, né? Como ele enxergaria você hoje, assim, no sentido do orgulho? Porque eu penso que quando você tem um mentor, é lindo a forma como você recebe o direcionamento da pessoa, né? E fala assim, uau, como eu fui agraciada de ter essa pessoa. Mas também para o mentor é incrível ele olhar o desenvolvimento, né? Ele fala assim, poxa, eu investi nessa pessoa e olha onde ela chegou, né? Talvez ele ainda não viu isso em vida assim, de uma forma tão gigantesca como você está hoje, né? Como você visualiza essa situação? Isso te emociona, te enche de gratidão? Sim, eu falo assim, a gente é muito espiritualizado, então assim, eu sempre agradeço, né? De forma minha, assim, introspectiva, para ele, os ensinamentos, sim, o que ele deixou para mim de semente como profissional, como pessoa, e assim, fora isso também, ele era um ser humano, assim, nota 1000, assim, um advogado que, em todos os lugares que eu vou hoje, principalmente delegacias de polícia, você vê o quanto ele sempre será respeitado em todos os lugares. Legado, então, né? assim, é uma pessoa ímpar, eu não consigo nem dimensionar, porque me emociona, porque era um escritório era um escritório pequeno, uhum, mas grande, de muitos casos bons que a gente tinha, sim, lá, mas era um escritório muito família. Então, eles sempre priorizaram e sempre cuidaram de todos. E, assim, essa questão deles pegarem a característica de cada um e a gente saber o que tinha que absorver, né? Foi totalmente diferenciado. Então, sou muito grata ao Dr. Hélio até hoje. Às vezes eu até brinco, né? Porque vem aquela vozinha, faz tal coisa, faz tal, né? Será que é ele me dando algumas dicas, algumas coisas? E o legal é que agora você tem a oportunidade de ser mentora de outras pessoas, né? Sim. É como se você retribuísse o que você recebeu dele, né? Sim. E aí essa semente do bem, ela não tem mais fim, né? Imagina a quantidade de pessoas que você vai formar aí ao longo da sua jornada. Não, que é um, né, projeto que eu quero fazer. Né? O que eu acho que eu aprendi, o que eu adquiri, que é o que eu brinco da gente fazer curso, tal, não, porque muitas coisas que eu tive no meu dia a dia,
eu vejo, né? Porque a gente faz curso direto, não é igual. Sim. Essa. A vivência também, ela deve ser ensinada que muitas vezes as universidades não ensinam. Nada. Assim, nada é igual. Assim, a vivência que eu tive lá nesse escritório, eu vejo. E o que eu compartilho também dentro do meu escritório, né? Com as pessoas que estão lá comigo. Então, né? Que eles querem aprender. Então, isso é... É uma forma de você estar lançando sementes, né? Sim. E como foi que o criminal entrou na sua vida, né? E eu também gostaria de te perguntar, pedir para você explicar qual é a principal diferença, ou as principais diferenças do criminal para as outras áreas do direito, né? Eu queria que você respondesse na perspectiva de quem está nos assistindo agora, que tem essa vontade de cursar direito, né? De ingressar ali. Então, como foi que o criminal entrou na sua vida e quais as principais diferenças, assim, os principais motivos para uma tomada de decisão nessa área? Então, como eu falei, quando eu entrei nesse escritório, eu já tinha atuado num anterior, que era voltado para a parte civil, de família, e que eu quase desisti do direito, porque eu falei, gente, mas não é isso que eu quero fazer. Não quero nem ser juíza. Porque você ia no fórum, as coisas não andavam, era sempre a mesma coisa. Então, você vê, já estou dizendo que o civil, de família, é sempre a mesma coisa. É lógico que tem algumas coisas que são, né, aquelas brigas são mais inflamadas, assim, mas nada combina com o dia a dia do criminal. Então, assim, você tem uma agenda hoje programada para fazer. Hoje eu vou atender cliente, hoje eu vou para audiência e depois eu vou voltar para o escritório. Não. Aí tem um flagrante ou um descumprimento de Maria da Penha, entendeu? E aí você tem que correr. Então, tem que contar com a imprevisibilidade, né? E você ter essa vontade, né, de, primeiro, não ter uma rotina, né? E segundo, você buscar sempre a justiça. Você não pode escolher trabalhar com essa parte criminal ficando também só acreditando na questão que você vai rebater em cima de lei, em cima dos entendimentos que tem do STJ, do STF, é muito você. Assim, é o que você tem aqui dentro do seu coração, da sua essência. Legal. Então, tem muita gente que desiste, ou pessoas que já trabalharam comigo, mas eu quero ser criminalista, e não dura. Por quê? Porque não tem essa gana, sabe? Sagacidade, né? Isso. Então, assim, você tem que ter muito perfil. Tem que ter muito perfil. E, assim, hoje em dia, com o judiciário, do jeito que nós estamos, você tem que estar toda hora buscando o direito do seu cliente, mesmo que seja estampado na lei ali, você tem que ir buscando. Sim. Entendeu? Sempre. Porque chega uma hora, infelizmente, o judiciário está atolado de coisa. Você vai para Brasília, os ministros também estão atolados de trabalho, porque, né, como eu disse, não é todo mundo que lê. Então, por isso que eu falo que você tem que estar à frente para ir despachar, para mostrar essa legitimidade, que é isso que eu falo. Esse é o seu diferencial. Como você vai se destacar dos demais? É você sempre estar à frente e buscar pela justiça. Sim. Que é isso que eu sempre tento fazer pelos meus clientes. Buscar os direitos dele que estão ali em cima da lei. Ponto. Eu não quero mais nada além do que ele tem direito. Sim, perfeito. Incrível. E qual foi o caso mais emblemático que você já atuou, assim, eu sei que devem ter vários, né? E às vezes esse tipo de pergunta deixa a gente numa saia justa, porque às vezes tiveram 3 ali ou 4 na mesma linha. Mas teve algum caso ali que você olha e fala assim, nossa, esse caso foi o caso, mexeu comigo, tiveram várias situações ali que foram únicas. Você pudesse nos explicar? No escritório que eu trabalhei, como eu disse, era um escritório que era pequeno, mas grande de casa. Então, nós tínhamos um grande nome, né, que nós defendíamos, né, que é um grande nome de uma pessoa extremamente falada, né, de uma grande facção que nós temos aqui, que no caso, esse escritório não defende mais. Já estou dando spoiler, um dos convidados que vão vir está com ele, então isso vai ser legal para a gente abordar. Legal. Então, assim, nós tínhamos... Era uma responsabilidade muito grande. Porque não que eu atuei diretamente como advogada, mas cada advogado lá funcionava, cada um tinha o seu caso, o seu cliente. Porém, todos nós... dialogavam, né? Nós nos ajudávamos. Então, você ia no fórum, despachar alguma coisa, fazia uma audiência, uma coisa ou outra. Então, assim, você não estava à frente daquilo,
né? Era meu ex-chefe com o assistente dele, mas sim, nós estávamos, vamos colocar assim, meio que nos bastidores de fazer coisa. Então, assim, houveram situações, por exemplo, eles conseguiram alcançar, depois de muitos anos, essa pessoa estar presa, conseguiu a liberdade, que foi como eu coloquei, a pessoa tinha o direito daquilo. Sim. Então, não tem milagre, é a lei. Vai passar um tempo, você tem lá a lei de execução, a pessoa saiu, foi... E aí houve uma operação muito grande da Polícia Federal. E aí, no caso, houve, né, uma deflagração dessa outra operação. E essa pessoa mal tinha saído e já foi presa novamente. Então, você imagina a sensação desse cliente. Quando acha que, finalmente eu vou ter paz. Então, é o que eu falo, que às vezes você acaba tendo esse X nas costas, que é difícil, né? E fora o nosso trabalho árduo, né? De ter conseguido, né? Todo mundo tá respirando no escritório, que foi uma vitória né? Logicamente, de quem estava à frente disso, mas a gente pega um pouquinho, porque a gente ajudava né? Subir o caso e a pessoa sair daquela audiência, assim, na audiência não, porque chegou no fórum, né? Chegou no fórum, chegou nem a entrar. Então, assim, foi de tirar o chão de todo mundo, né? Enfim, aí... você lembra de alguma situação, assim, que você estava... Devem ter tido várias, né? Mas, assim, que você estava num momento ali, talvez um momento de lazer, ou que você pensou assim, não, agora eu vou descansar, né? E seu telefone toca, e aí... Olha, aconteceu isso. Aí você olha e fala assim, nossa, eu não acredito que isso está acontecendo, né? Porque eu acredito que o advogado criminal, ele já espera coisas bem complexas, né? Mas alguma notícia, alguma ligação ali que você recebeu, te tirou ali do eixo, no sentido de você falar assim, nossa, como foi que isso aconteceu? Sim, cheguei num resort, no aniversário, né? Daí meu marido falou, vamos descansar, largue seu celular, chega, vamos desfrutar a família. Claro que não, né? Aí tô lá na piscina, começa a tocar o telefone, eu falei, não tô acreditando, gente. E aí era o quê? Cliente, que descumprimento de Maria da Penha. Nossa. Aí o quê? Prisão. Só que graças a Deus eu tenho os meus braços, né? E aí coloquei um advogado para ir acompanhar, fez tudo direitinho. Acabei tendo que fazer um habeas corpus, o juiz acabou não soltando esse cliente, tive que fazer no plantão, inclusive, porque isso era meu aniversário é 22 de dezembro, ou seja, era no meio do plantão do judiciário. E então, cadê as férias, né? Sim, então, cadê o recesso, né? Você imagina os dias que eu fiquei. Eu fiquei, sei lá, dos 5, 3 trabalhando. Nossa. E faz parte, porque eu falei, não, tava ali, e eu à frente, falando no celular, todo mundo, né, olhando, falando assim, gente, mas espera aí, né? E meu marido todo discreto, porque eu tenho de, né, ser mais assim, ele é mais discreto. Mais discreto. Ele fala ali no telefone, as pessoas estão olhando pra você falando que está na delegacia e tal. Eu falei, ué, qual o problema? Tô brigando pelo direito do meu cliente, não vou brigar? Enfim, deu certo, né? Eu sou persistente, como eu falei. Ele pôde passar aí o Natal com a família, mas você vê que né? Então, nada é previsível. Para atuar nessa área, você tem que ter... E o interessante é que aqui na agência a gente atende muitos médicos e a gente também atende advogados, né? E é interessante que eu acredito que a saúde e a liberdade são os dois bens mais preciosos do ser humano, né? Eu acredito que não há nenhum outro bem, né? Assim, você tá ali com a sua saúde, respirando, às vezes você nem percebe, né? Caramba, eu tô saudável. Mas é uma dádiva, né? Porque quando você perde a saúde ali, você olha e fala assim, uau, que é o ontem eu tinha isso e hoje eu já não tenho, né? E agora? Eu acredito que a liberdade é algo parecido, né? Também. Você tem a liberdade ali, você tá respirando ar puro, e de uma hora para outra você se vê ali encarcerado, né? Prestes a ser julgado. Alguma vez você conversou com um cliente que você sentiu a dor do coração dele, assim, algo profundo que tocou você, mesmo com o profissionalismo, porque eu acredito que com o tempo você vai meio que se acostumando, né, ali, com aquela situação, né, e tudo, mas você olha e fala assim, caramba, né, e agora, né, olha como essa pessoa está, né, alguém perdeu ali o direito de ser livre. Como é esse sentimento, assim, para a pessoa que... Tanto para quem está falando e para você que está... É difícil, absorvendo. Porque tem clientes que eu tenho que já fazem alguns anos que me acompanham pela confiança e é justamente isso, né?
E aí isso tira muito o chão. Por quê? Porque você tem uma história com a pessoa, então você acaba conhecendo a família, você acaba conhecendo o filho, né? Então, aí às vezes acaba passando por uma situação ilegítima, é o que eu falo. Você tem que ser dura, mas, cara, tem um coração. Então, assim, é difícil você ver, às vezes, a pessoa... Equilibrar isso é um desafio, né? Na situação que, às vezes, passa... E aí, às vezes, acontece essas coisas perto do Natal, ou perto do aniversário da pessoa, ou às vezes está perto do aniversário do filho que acabou de nascer 1 ano, alguma coisa assim. E aí é difícil você ver a pessoa, você tem que... Só quando você tem muita intimidade, como eu falei, daí você acaba... Já aconteceu de chorar junto? Já. Claro que já. Mas tem vezes que não, tem vezes que você vira ali... E não posso, né, passar pro cliente aquela situação, às vezes, mais sensível, porque às vezes o cara pode achar que eu sou fraca, entende? E nessas outras situações que eu coloquei, não. Muito pelo contrário, ele falou, por isso que eu te chamei aqui. Sim. Porque eu sei que você tá sentindo. Você é humano, né? Exato. E aí eu sei que você vai. Ficou lá uns 2, 3 dias e também deu certo. Uau. E o Brasil é repleto de casos emblemáticos, né? Aqueles casos assim que foram noticiados na imprensa, que mexeu com a sociedade, que as pessoas apontaram ali, né? Ficaram indignados, criou-se uma mobilização ali nacional, né? Qual foi o caso assim mais emblemático que você visualizou, né? Que você olhou e falou assim, caramba, talvez se eu fosse advogado eu faria dessa forma, ou então não, a equipe que cuidou acertou, né? Tem algum caso assim? Eu sei que existem vários, né? Mas tem um pontual ali particular que... Tem, porque tem o caso até que eu posso falar, porque passou na mídia, que é da Chantal, Sim. Com um médico também, que, né, não vou tocar o nome, mas como ela acabou colocando isso a público. Eu estava a semana passada lá em Brasília, né, no STJ, e por coincidência o caso dela foi colocado em pauta para julgamento. E assim, foi muito intenso esse julgamento. Nossa. Foi muito intenso. Foi tipo praticamente quase que 1 hora de voto dos 5 ministros, né? Que era o relator, já tinha dado o voto. Aí depois falou o doutor Joel, falou o doutor Reinaldo, e aí o presidente também já tinha votado. Quando a ministra, a Daniela, foi falar, aí foi... Pegou e você viu metade do tribunal já meio que chorando, porque... Aonde eu quero chegar até assim, porque a gente tem que separar a questão do direito e a questão, né, de como você se sente como mãe, como mulher, como advogada. Então, assim, dessa questão do trabalho, né, que você vai julgar. Então, indo em objeto ao processo. O que tinha de prova daquele processo para acabar do jeito que acabou? Uhum. Então, foi uma coisa justa na parte do direito? Foi. Por quê? Havia lá uma questão da perícia, Sim. atestando a questão da prova, da questão, né, do que tinha ali, que eu não vou entrar nas minúcias, porque não cabe a mim aqui. Mas para eu dar a meu parecer como advogada, que dentro da lei, eles julgaram da forma que tem que ser. E aí que eu quero chegar, que a própria doutora Daniela, como mulher, e essa foi a parte emocionante do julgamento, que ela falou o seguinte, ela falou, eu me solidarizo com ela como mulher, como mãe, Sim. que eu também... tive esse julgamento, tá público no YouTube, as pessoas podem acessar, inclusive. E ela fala, para mim, ela também conta dos partos delas, que foram partos que o médico teve que escolher entre o procedimento, que ela também queria adotar, que ela queria ter parto normal, as coisas, mas naquele momento teve que decidir pela vida dela e pela vida da criança. E aí, né, é aquela coisa que você tem que colocar na balança. Aí eu venho assim, e você, Thaís, como mãe, como mulher, como que você acha o certo? Não. Sim. Só que, de novo, você tem que colocar na balança, né? Então, assim, é difícil você escutar o voto e, inclusive, sim, me emocionei porque acabou o julgamento, você se sente... depois ela fez na publicação dela no Instagram, até fiz um post sendo solidária como mulher, como mãe. Sim. E na parte de advogada é difícil, porque, assim, é o nosso dia a dia. Esse é o nosso dia a dia, da gente saber lidar com essas situações. Então, para as pessoas, quando você pergunta que a pessoa tem que escolher o criminalista, você tem que estar ali pronto para isso. E para dar esse tipo de notícia para o cliente. Sim, sim. Porque não é fácil. E aí, depois que você dá a notícia, você ainda tem que justificar a notícia, né? Que é o desafio. Sim, você tem que justificar e você tem que processar.
aquilo dentro de você, né? Porque não é você desligar o telefone, vida que segue. Tem gente que faz isso. Mas que eu falo, cada um é um. Então, assim, foi uma coisa difícil, né? E houveram várias situações dentro desse caso aí que ainda vai dar o que falar, mas é isso. É porque eu falo, a justiça é o que a gente briga. A justiça é cega, né? Então... E aí tem a ver com a interpretação, eu acredito que profissional, com um pouco de pessoal de quem está julgando, mas sempre dentro da lei, né? Dentro da das lei, nuances. exatamente. Que eles pautaram, todos eles votaram em cima do Código de Processo Penal e dentro das provas que haviam no processo, dentro das testemunhas. E aí, assim, foi acho que um recurso em habeas corpus e o processo ainda estava para receber denúncia, né? Aquelas coisas, vocês não estão entendendo nada que eu estou falando. Os profissionais do direito vão entender. Eles trancaram a ação penal. Então, assim, isso para nós, advogados, trancar, basicamente, se acabar, você não deixar nem o cliente passar pelo constrangimento de ser processado, né? Nada, acabou. Trancou. Tipo, você trancar a porta, acabou, não abrir, é isso que eles fizeram lá. Nossa. Entendeu? Então, assim, pra ela, como pessoa, mulher é duro, mas assim... Aí vão falar, mas o advogado que defendeu o médico é um advogado renomado e tal. Não, o cara fez o trabalho dele. Sim. Lógico que ele é um excelente profissional, que ele chegou onde ele chegou, porque ele estudou, se profissionalizou. Perfeito. Só que ele rebateu na parte do direito, que foi onde saiu os votos. Acabou. Quem assistiu o julgamento que tá lá no YouTube, como eu falei, vai saber... exatamente o que eu estou falando, os profissionais do direito. Sim. Então... Já teve algum caso, Thaís, que você estava ali defendendo um cliente numa audiência, né? Que você está ali, no júri lá e tal. E que você viu que estava perdendo ali por algum motivo, né? Viu que o negócio não estava indo do jeito que você tinha planejado, porque eu acredito que tem o fator imprevisível, né? Às vezes a pessoa chega com um argumento ali que você fala, caramba, o cara tirou uma carta na manga, né? E que você ficou ali imaginando, poxa, agora como é que eu vou defender isso? Como é que eu vou falar sobre isso e tal? E você recebeu um insight ali que fez toda a diferença, que mudou a jornada. Eu falo que isso aí é um insight divino, né? Quando a gente pega uma informação ali que talvez... Já aconteceu isso dentro? Já. E como você reagiu? Então, isso é bem interessante porque é o que eu falo para os clientes. Falo, olha, o script é esse. Mas pode chegar uma testemunha, ou às vezes pode chegar... Não que possa ter testemunha surpresa, isso não existe. A gente está ciente de todo mundo que vai entrar. Mas... E aí, na hora, você... Até para preparar seu cliente para o interrogatório, ou para você fazer a pergunta para a testemunha, que é o que você falou. Você fez todo um script de pergunta. E aí, geralmente, quando você está pelo réu, o Ministério Público é o primeiro, começa a falar um monte de coisa. Aí você... agora já falou tal coisa. E aí vem... Né? Que fala, peraí. E aí que você já tira, geralmente são as testemunhas de acusação, né? Que estão corroborando para dar toda a prova para o Ministério Público. E aí você já começa a fazer a pessoa gaguejar. Você já faz para você, tem que convencer o juiz ali. Sim. Você tem que convencer. Então, isso é você ter a jogada certa na hora certa. Então, sim já aconteceu. E o réu, ele precisa estar muito bem alinhado também, né? Sim. Porque senão ele pode jogar uma informação ali que pode comprometer tudo, né? É difícil. Tem vários vídeos no Instagram que ajudam a gente. Que a gente fala, fale isso, fale aquilo. Aí chega no dia... Dá um branco, às vezes, na pessoa. A pessoa quer mudar de script... Ela fala assim, não lembro. Do que, às vezes, começa a falar mais, né? Sim. Aí falou demais, termina o interrogatório. Doutora, eu fui bem... Não. Dá vontade de gravar um vídeo falando assim, o que você não deve falar, né? Mas não adianta, porque é o que fala. Às vezes, na hora... É muito do momento, né? Ali da emoção também. E tem uns que você acha que vão ser muito ruins e acaba você fala, nossa, o cara te surpreende. Então, é muito da hora. E também é o juiz te perguntando, é o promotor, né? Que você tem que dar sorte também. Você pega um promotor que tá virado ali, meu Deus. Ele vai fazer de tudo pra... deixar o cliente nervoso. Sim. E aí não há santo que te ajude no dia para você dar uma cutucada na pessoa, que geralmente quando senta, o réu senta meio que aqui do seu lado, né? E aí você consegue, né? Não dá, né? Vai dar um chute ali, a juíza vai ver. Então... Não tem um código ali na hora, né? Tem que ser... Não tem uns códigos, tem. Aí não pode contar. Você não pode contar, você aí quebra, pô. Aí eu vou entregar o jogo, né? Então, acabou. Já viu. Perfeito. Os juízes vão ver os vídeos e vão falar, pega os truques da Thaís aí, não.
Perfeito, perfeito. Thaís, e quais são... Me fala 3 atributos, assim, essenciais para um advogado, né? Assim, o que... Se a pessoa estiver hoje pensando em ingressar, né, nessa área e falar assim, poxa, eu não tenho um desses 3 atributos, então desenvolva antes de vocês, assim. Quais são... Fala 3 atributos, assim, bem característicos. Na minha área, eu acho que o advogado, você tem que, primeiramente... antes de você saber escrever, porque isso é uma coisa que você vai aprendendo muito no seu dia a dia, né? Eu ainda acho que isso é um exercício diário, né? Se você olhar para trás, a Thaís que escrevia, que eu tomava as puxelas de orelha dos meus, né, meus antigos 2 mentores, né? Que na época era petição papel, rasgava e jogava fora. Então hoje não tem mais, né? Já é digital, vai apagar. Então acho que é isso, você tem que... Primeiro você ter um jogo de cintura grande na rua, você ter aí, né, saber se portar nos lugares, você saber falar, porque hoje em dia você vê às vezes o advogado falando na audiência, usando gíria, alguma coisa que você já perde o respeito. E aí vem essa parte de escrever, que é o que eu brinco de você ser um advogado completo. Eu acho que isso é o primeiro, você aprender a se portar nos lugares, que isso é o mínimo, todo mundo dá para saber. E aí, o dia a dia, você vai aprendendo a escrever. Porque você fala, você escreve muito bem, o fulano não escreve. Mas isso vai da pessoa, às vezes, de querer ler, de querer ver julgamento, entendeu? Que isso que te ajuda a melhorar até o seu vocabulário como advogado. E em tempos de IA, né, que está muito em alta essa questão da inteligência artificial, onde as pessoas já vão desenvolvendo ali as petições, né? Tem um pavor disso. Pois é, eu acredito que a humanização ela vai sempre estar... pode ser que a IA ela ajude ali mais na revisão, né? Ali de revisar a informação, né? Mas na construção do zero ali Então, eu sou... Acho que, como eu falei, como eu já tive essa questão de você fazer um negócio do zero para cada pessoa, vem direto para o escritório. Vai, olha, para revisar a petição, ou modelo. Não, não. Cada caso é um caso, né? Literalmente. Você usar uma jurisprudência, porque é o entendimento do tribunal, daquele desembargador, aquele ministro, beleza, você vai copiar e colar. Agora, eu copiar um caso não faz sentido, igual ao outro, não dá. Assim, uma coisa é um artigo de lei, uma tese que eu pensei, desenvolvi ali, até vai. Agora, você jogar uma inteligência artificial, você tá fadando Thaís, tá? Tem muita gente que em outras áreas conseguem fazer isso, mas eu acho que no criminal, quem fizer isso vai fechar a porta do escritório. E eu fico até imaginando a pessoa aplicar um IA para o criminal, e se ela está aplicando o IA, ela não vai ter como revisar, porque ela já está querendo otimizar tempo, né? E aí ela confia numa informação ali que... E aí como é que ela vai defender o caso se ela está utilizando a inteligência para desenvolver? Não, e é legal que eu te falei. Porque ela não mergulhou no... Lá no escritório tem os advogados que escrevem, então toda vez que eu faço uma peça, eu reviso a peça deles, eu mando depois minha versão final com meus apontamentos, que é isso que eu tinha às vezes de devolutiva, para a pessoa crescer. E aprendendo, porque... não vai ser um robô que vai te falar. E a gente vive uma geração onde as pessoas querem tudo imediatamente, né? Acho que tanto o cliente quanto a pessoa que está executando, né? E aí é um grande desafio você tá criar ruim essa estagiário, cultura. Viu? Imagina. Tá ruim. Porque é isso, todo mundo quer assim, pronto. Ninguém quer ir no... Na minha época, que eu falo, a gente ia no fórum todos os dias. O processo era físico, você pegava... Talvez não tinha nem Google como tinha hoje. Eu não peguei o scanner, graças a Deus, de ficar passando ali na folha, mas a gente tirava com foto. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu falo, gente, mas é o processo digital, então você já vai no fórum para pedir alguma coisa que tá parada ali, ou a gente manda um e-mail, mas tem coisa que você precisa tá ali. E as pessoas reclamam. Mas eu tenho que ir no fórum 2, 3 vezes por semana, doutora. Eu ia todo dia. Inerente tô aqui, da viva. profissão, né? E não quer. Então, assim, já descarto. Então, procurar outro escritório. A gente está caminhando para o fim e eu quero te fazer uma pergunta para a gente concluir, que tem a ver com o seu futuro, tá? A gente está em 2024, setembro de 2024, início do mês, e você tem vários sonhos, vários projetos, né, que você já compartilhou com a gente. Imagina que a gente está em 2030. Eu gosto muito de fazer essa pergunta porque a gente está gravando isso, né? Então, daqui a alguns anos a gente pode assistir esse vídeo e visualizar tudo se concretizando, né?
E aí, imagina que Deus está entrando nessa sala aqui, ele chega e te faz essa pergunta: Thaís, como você quer estar em 2030? Profissionalmente e também na sua vida pessoal. O que você responderia para ele? Olha, na minha vida profissional, eu espero estar já, daqui a 5 anos, ministrando esses cursos de mentoria voltados para essa parte dos advogados, iniciantes, para melhorar essa questão da eloquência na sustentação, para melhorar essa questão da escrita, onde você tem que rebater em cima, porque o que eu falo, o habeas corpus já é um instrumento que hoje em dia banalizou muito. Uhum. E aí, por que eu falo isso? Porque a gente vai muito para os tribunais, eu vou muito também para Brasília, e aí você escuta os ministros falando, o advogado fulano fez e tal. Então, assim, você precisa lapidar. Então, eu acho que assim, se você tem... eu tenho uma grande facilidade. Porque isso são experiências, né, que eu tive. Sim. E que deram certo, você foi aplicando, foi dando certo. E como eu falei, é uma coisa que já há mais de uma década, né? Tudo é HC. Então, você vai olhar a maioria, porque é o quê? É um instrumento que ele é célere para ajudar. Então, assim... e é uma coisa que, se você fizer direito também, né, vai ajudar as pessoas a, por exemplo, um profissional que acabou de começar, que abre um escritório, começar, né, ganhar dinheiro de verdade, é um instrumento que, se a pessoa fizer e gostar, vai, né, começar a subir os degraus da forma que precisa. Então, assim, por que você não vai ajudar? Legal. Por que você também não vai cobrar um preço justo, vai colocar aquelas coisas exorbitantes, que tem gente que só está pensando naquela parte financeira. Isso. E até cria um curso bem... Sim, eu não robusto, tenho. Né, eu acho que de uns anos para cá, isso é uma coisa que tem me incomodado, mas pelo lado bom. Tem a ver com propósito, né? Sim. E aí eu já estou montando. Que legal, né? que legal. Então, se Deus quiser, ano que vem, vamos já divulgar. Lançando. E aí, quero estar dando bastante para o público. E na vida pessoal? Na vida pessoal... Sua filha crescendo, vai ter o que Olha, já vai ter. Sim. Quem sabe a gente não aumenta a família. Sim. Né? Olha que legal. E, enfim, o que eu vejo é concretizar o sonho da minha casa, né? Da minha casa, do jeito que eu sonhei. Porque o que eu falo, eu sou muito também de papel, de fazer o desenho do jeito. Então, assim, estamos nesse projeto que, se Deus quiser, acho que pelo menos acho que uns 2 aninhos já vai dar certo. Sim. Então, acho que é isso. E o podcast com vários entrevistados também dando muito certo, né? Isso vai ser bom. Repercutindo no Brasil todo, né? Vai. Que bom. Vamos causar um pouquinho, mas causar pro lado bom. Que bom. Eu tive a honra de entrevistar a doutora Thaís Pettinelli nesse podcast maravilhoso, riquíssimo de informações. Você que está nos assistindo, não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Doutora Thaís, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra lhe entrevistar. Para mim também, obrigada. Uma honra participar aqui, ter vocês à frente do meu negócio. Que continue as coisas indo de vento em popa para mim e para vocês também. Obrigada. Que legal.